Oba! Mais uma transmissão ao vivo, né? Independente de chegar gente ou não, eu vou focar essa live em responder as perguntas, tá? Que o pessoal me mandou ontem. Olha, Marcela entrando. Oi, Marcela, Bia Martins. Boa tarde, gente. Caroline, bem-vinda. Meninas, vou pedir um favor para vocês que entrarem. Apertem bastante os corações aí para chamar mais a galera para a live, tá? Por favor, bem-vindas a todas. Essa live hoje, gente, é para responder algumas perguntas, né, que me fizeram ontem, com respeito à profissão, né? Ontem eu falei um pouquinho sobre a aprovação da carboxiterapia. Obrigada, gente, pelos corações, obrigada. Podem continuar apertando aí, que tá chegando o pessoal aos poucos, tá? Meide Santos, bem-vinda. Simone também bem-vinda, tá? Então, eu tava falando ontem sobre a carboxiterapia, que ela agora foi aprovada, né, para o uso do esteticista. E surgiram várias dúvidas, né? As pessoas começaram a mandar várias dúvidas. Então eu falei assim, vamos fazer logo uma live, né? Perguntar primeiro que as meninas estão, né, mais em dúvida do que pode, o que não pode ser feito. Bem-vinda, Vera. Ama Estética também, bem-vinda. Rose. Aí, gente, tá vendo? A galera tá chegando. Então, o que acontece? A carboxiterapia foi aprovada, tá? Tinha-se muito receio de esteticistas em trabalhar com a técnica, porque as pessoas, né, principalmente em outras classes, falavam, porque é invasivo, né, etc. Só que as pessoas não entendem bem o conceito de invasivos, tá? Boa tarde, meninas. Boa tarde, Espada Beleza, Honória Carvalho, Vera, né, Centro de Estética JW, Valesca, todo mundo muito bem-vindo. Então, continuando falando sobre a carboxiterapia, né? Então, as pessoas tinham essa impressão que a carboxiterapia ela seria invasiva, quando na verdade, né, o conceito de invasivo, né, é que é a invasão dos orifícios naturais do corpo, né, atingindo órgãos internos. E como eu expliquei no vídeo de ontem, né, a carboxiterapia não é invasiva, por quê? Primeiro, que a gente não está invadindo nenhum orifício natural, né? E segundo, que a gente trabalha num órgão externo, que é a pele, tá? Bem-vindas, Valesca, Grazi, Keliane, Sabrina, Takira. Meninas que estão chegando, por favor, apertem os corações para poder chamar a galera, tá? Grazi, calma, que eu estou aqui resolvendo o babado. Depois a gente entra nessas questões, viu? Ju Andrade, bem-vinda. Cláudia Ribeiro, Andréia também. Então, o que acontece? O conceito de invasivo é que há uma invasão dos orifícios naturais do corpo e que você atinge órgãos internos. Então, só por aí, a carbox ela já não se caracteriza, né, como um invasivo. Por quê? Porque a gente não invade nenhum tipo de orifício natural e porque a gente está trabalhando ali diretamente abaixo, né, no órgão externo que é a pele. Então, fora que o aparelho, né, de carboxiterapia é um aparelho de classe 2, tá? Bem-vindos todo mundo que está chegando. Obrigada pelos corações, meninas. Vocês estão chamando a galera, né? Então, o aparelho de carboxiterapia é um aparelho de classe 2, ou seja, se você for um profissional da área de saúde, né, que esteja plenamente habilitado, e quando eu falo habilitado, é você ter a formação, tá? Que no caso do esteticista, a formação que compreende é a formação técnica ou tecnológica, né? Que é o nível, a graduação. Olha, temos gente da Bélgica aqui, gente. Que chique. Muito bem-vinda, Paula. E o que acontece? Então, a formação, né? Você tem que ter a formação base, que é você ser um técnico. O que é o técnico estético hoje em dia? O técnico estética é aquela pessoa que fez um curso técnico com pelo menos 1.200 horas, tá? E se formou. Ou esteticista e cosmetólogo, né? Que fez a graduação em estética e que tem um curso que abranja pelo menos 2.500 horas. Além disso, você precisa ter, né, um curso específico para carboxiterapia. Inclusive falei do professor Everton Lopes, né, que ele é um esteticista que dá aula de carbox para outros esteticistas. E ele ministra cursos
é exclusivamente para esteticistas. Ele dá aula aí no Brasil todo. Inclusive, se vocês quiserem, né, seguir o professor Everton Lopes, maravilhoso, tá? @prof. Everton Lopes, tá? O Instagram deles. Sabrina perguntou sobre formação online. Quer dizer, formação online em quê, né? Gente, essa questão de estética online, por exemplo, 100% online eu não sou a favor, tá? Tem que ter aula prática. Faculdade de estética 100% à distância, eu não sou a favor. Semipresencial é ok, porque você tem até, né? Você pode estudar EAD e tal, mas tem que ter aula prática. Então, essa coisa de formação online, 100% online, ou até um curso de Carbox online, né? Sem condição. Mesma coisa de quem faz massoterapia online. Como é que você vai, né, aprender a manipular a coisa online? Então, isso não existe, tá bom? Bem-vindo a todo mundo que tá entrando, viu, gente? Então, eu vou começar aqui a responder algumas perguntas, né? Que eu falei sobre... depois que eu esclareci essas questões sobre o Carbox, eu perguntei para o pessoal se tinha algumas questões que elas queriam saber a respeito, né? Então, aqui, por exemplo, ó, essa aqui é muito boa. Esteticista pode fazer preenchimentos e botox, né? Oi, Rosângela, né? Rosinha. Essas meninas, a gente sempre conversa aqui via direct, tá? Tem um monte aqui que eu conheço. Gente finíssima. Vamos lá. Esteticista pode fazer preenchimentos e botox, né? A resposta é não, tá? Por quê? Porque aí já se caracteriza mesmo o invasivo, né? O conceito de invasivo também está no sentido de que você tá ali colocando medicamentos. E, por exemplo, os preenchimentos, né, e o botox, eles são registrados na Anvisa como medicamentos. Então, essa questão de medicamento, como é medicamento, o esteticista não pode fazer. Se vocês quiserem depois acessar, né, procurar a nossa CBO, o que é CBO? É a Classificação Brasileira de Ocupações. O CBO do esteticista é o 3221/30, tá? Então, bota aí, ó, 3221/30. Lá diz, né, quais são as atribuições do esteticista. Então, fala de muita coisa. Mas, engraçado, tem uma parte assim que fala assim, o esteticista pode trabalhar com pérfuro cortantes, tá? Então, pérfuro cortantes são, principalmente, gente, agulhas, tá? Então, por exemplo, vocês podem trabalhar com agulhas de insulina, tá? Para, por exemplo, fazer uma retirada de 1 milho, sem problema. Aí se encaixa a Carbox, né? Que não é invasivo, e sim um pérfuro cortante. Então, vocês podem trabalhar com Carbox. Mas preenchimentos e botox não pode, tá? Se encaixa também nessa categoria o microagulhamento. É um pérfuro cortante, mas você não está ali colocando medicamentos no corpo. Você está colocando cosmético, você está colocando ativos cosméticos, né? Isso pode ser feito tranquilamente. No caso do Carbox, a gente está injetando um gás inócuo, né? Ele já é um gás, inclusive, próprio do nosso corpo, então ele não causa nenhum efeito diferente, né? Do que seria o normal dele, é que ele vai ali acelerar o metabolismo, fazer as trocas gasosas, né? Acelerar a queima de gordura, também a regeneração tecidual. Então, isso tudo o Carbox pode ser feito, tá? Mas preenchimentos e botox não são da nossa competência, tá? Tem outras profissões que podem trabalhar com isso, se não me engano, que tá dentro, né, da regulação do conselho deles, farmacêuticos, biomédicos, dermatologistas, beleza? Mas a gente não pode. Oi, Eliane, beijo, querida. Também adoro você. Bora lá para a próxima pergunta agora, tá, gente? Coisa interessante aqui, ó. Nós, estudantes em estética, podemos fazer procedimentos com microagulhamento? Vamos lá. É a minha área, né? Estudante de estética, adoro. Bom, gente, ó, estudante de estética é assim. O certo, tá? Para qualquer estudante da área de saúde, é que se ele está na graduação, né? Que se ele venha a atender durante a graduação, ele atenda no regime de estágio, tá bom? Então, o ideal seria isso. Mas o que acontece na estética? A estética acabou de ser regulamentada, mas a gente ainda não tem um órgão fiscalizador que garanta, né, ou diga o que você pode ou o que você não pode fazer. A gente é regido pela lei. E na lei não tem nenhuma situação específica com respeito aos estudantes, tá? Então, por enquanto o conselho ainda não está
como é que eu diria, não está formado. Então, alguns estudantes, né, que estão fazendo cursos durante a graduação estão atendendo já, né? Muita gente já está fazendo a graduação e atendendo ao mesmo tempo. E a gente também tem outra situação de pessoas que fizeram cursos livres ou eram técnicos em estéticas e já faziam microagulhamento, né, e estão graduando. Então, essas pessoas, por exemplo, continuam, né, fazendo microagulhamento. Então, se você é um técnico em estética, por exemplo, e você está fazendo microagulhamento, beleza, tá? Tranquilo, beleza. Você pode continuar sua graduação atendendo com microagulhamento. Mas, se você é um estudante que entrou agora na graduação, né, eu aconselho você só fazer microagulhamento se você estiver dentro de um regime de estágio, tá? Porque qualquer problema que você tenha durante esse período, você pode ser responsabilizado. Então, trabalhem, mas trabalhem de uma forma certa, tá? Bem-vinda, gente. Todo mundo que tá chegando é porque, como eu tô aqui respondendo as perguntas, eu não tô conseguindo acompanhar, tá? Como faço para me regulamentar no CBO? Sou de Manaus. Bom, gente, eu acho que ela entendeu errado uma resposta que eu dei ontem no direct, tá? Que eu até postei, né? A menina falando que eu falei que o que rege hoje a atuação de esteticista, enquanto o conselho não entra em vigor, é o CBO, né? Que é a Classificação Brasileira de Ocupações. É o nosso registro lá, é o número que tem, né? Para o Ministério do Trabalho, para falar o que é competente a nossa categoria fazer, tá? Então, isso é o CBO. E o CBO tem lá falando que a gente pode trabalhar com depilação, terapia holística, até acupuntura. Então, depois eu aconselho vocês que vocês olhem de novo. Vou até falar o número do nosso CBO, tá? Digita assim no Google, ó. CBO 3221/30. Aí bate assim que você vai achar lá, esteticista, né? Aí tem lá todas as competências. E tem também na lei, né, que regulamentou a profissão de esteticista. Agora me fugiu o nome da lei. É 13.000. Eu vou postar aqui depois nos stories, tá? O número da lei, que eu sou muito ruim de gravar número. Mas enfim, enquanto, né, a nossa profissão já é regulamentada, já somos regulamentados, somos guiadas pela lei. Então a lei diz o que a gente pode fazer ou não. Mas assim, tem muitas associações agora, né, que estão sendo criadas. Já temos a Unesco, que é a nível nacional. Então, vocês podem se filiar à Unesco, tá? O que é a Unesco, gente, inclusive, ela é o ponto de partida para a criação do nosso conselho. Eu quero aproveitar isso para fazer uma convocação para vocês, tá? O que acontece? O conselho, né, de estética, todo mundo quer muito a criação do conselho, para que se regulamentem as coisas, para que digam o que a gente pode ou não pode fazer, e principalmente para que haja uma fiscalização, né, da área de estética. Porque todo mundo está cansado de ver absurdos ocorrendo, né? Preços baixos demais, como por exemplo massagem a R$ 9,90, né? Pelo amor de Deus. Então são coisas que precisam acabar e a gente precisa do nosso conselho tanto para fiscalizar essas ações, né? Quanto para regular, né, a nossa vida profissional. Então o que acontece? O conselho é uma autarquia que só é aprovada pelo presidente da República, tá? Mas como é que o presidente da República resolve se ele vai abrir um conselho ou não? Para isso, ele precisa saber a quantidade, né, de pessoas que está ali naquela categoria. Olha, Mari Soriano entrou, não morre mais, né? Tô falando da criação de conselho, Mari chegou. Mari é a nossa representante da Unesco aqui na Bahia, viu, gente? O que acontece? Como eu falei, então, o presidente precisa saber, né, as pessoas, quantas pessoas estão interessadas na criação daquele conselho. E o que acontece? Muitos de nós, tá? Muitos de nós não estamos associadas. Então, se nós não estamos associadas, né, uma associação, é como se a gente não existisse, tá? Para o presidente da República. Eles precisam de números para isso. Então, quanto mais pessoas estiverem associadas, né, maior eles vão ver que é o interesse da categoria, né, em criar o conselho, e aí sim tem a criação do conselho. Mas antes dos conselhos precisam existir as associações. Inclusive é uma luta nossa, né, Mari está aqui, pode confirmar,
que a gente está querendo fortalecer a nossa associação aqui na Bahia, tá? Então, se associe, gente, né? Podem procurar a Mari, né? Encham lá o direct de Mari e talvez o meu também, né, Mari? Me botar à disposição. E para vocês saberem como vocês podem se associar, a gente precisa do apoio em massa dos esteticistas para que a gente consiga fazer a criação desse conselho, tá? Uma coleguinha perguntou aqui marcas para quem está iniciando, né? De cosmético. Isso é muito relativo, né? Depende do seu poder aquisitivo, o tipo de cliente que você atende, qual é a classe de cliente que você atende. Eu gosto muito de marcas como... Assim, tem as marcas, né, mais caras, já consagradas, que são muito boas, a Adicus, Cosmo Beauty. Gosto muito da Dermacorpore, gosto da Bonavita, Tulip, a Lacma, Ecos Cosméticos, Flare, né? São todas marcas muito boas. Independente se você está começando ou não, procurem trabalhar com dermos cosméticos de marcas boas, tá? Quem é técnico em estética pode... Deixa eu pegar aqui a pergunta, gente, que me perdi. Quem é técnico em estética, essa pergunta é boa. Pode abrir um espaço ou só pode ser auxiliar? Patrícia, se você é técnica, tá? Ou seja, se você formou... se você se formou em técnica, né? Você fez lá, cumpriu as 1.200 horas do curso, você pode sim ser responsável pelo seu espaço. Se você também tem um exercício anterior, né? A regulamentação, acho que há 2 anos, né? Pelo menos, da regulamentação da lei, né? Então, ou seja, se você tem uma formação anterior a 2015, você se enquadra na categoria de técnico. O técnico em estética, ele pode fazer quase tudo que o esteticista cosmetólogo, né? Ou seja, o tecnólogo pode fazer, porém, o que acontece? Ele não pode ser um responsável por equipe, mas ele pode ser um responsável pelo espaço. Ou seja, você pode trabalhar sozinha, tá? Se você, no seu espaço, digamos que você tem uma cabine, né? Um estúdio de estética, você pode ter o seu estúdio de estética, mas você não pode ser responsável por uma equipe. Essa questão de ser responsável por equipe é algo que só compete ao tecnólogo, o profissional de nível superior. Mas você pode atender, trabalhar, tudo tranquilamente, tá? Tem mais pergunta aqui, viu, gente? E cada hora chegando mais. É uma coisa boa. Vamos lá. Trabalhar com depilação a laser, luz pulsada. Então, gente, a luz pulsada, sim, a gente pode. Depilação a laser é um tema controverso, né? Tem gente que diz que não pode, tem gente que diz que pode, mas por enquanto a gente não tem um conselho regulando isso. A princípio, eu creio que pode. Por quê? Porque entra aí a mesma concepção que eu já falei antes, né? Questão dos invasivos, etc. Não é um invasivo, ele não é ablativo, né? E ele destrói a raiz do pelo, que está localizado na derme. E a derme, né, como a gente sabe, é de nossa competência trabalhar. Luz pulsada, tranquilo, ok, né? Pode fazer. Técnico estética não pode ter ajudante, Rosângela, tá? Se você quer ter um ajudante, você tem que ser tecnólogo. Por quê? Porque você vai ser a responsável pelo espaço, tá? Ajudante para fazer os procedimentos, sem ela ser técnica. Se ela tá ajudando a fazer os procedimentos, né? Então, ela inventaram até um negócio, gente, uma profissão. Meu Deus, como era o nome? Era ajudante de estética, uma coisa assim. Foi uma confusão que o povo fez logo quando a lei foi lançada. O povo que não tinha o entendimento da lei, né? Os malucos inventaram uma profissão assim, né? Como se o técnico só pudesse ser um tipo de ajudante, né? Não, o técnico pode ser responsável pelo espaço, mas se ele tem alguém ali ajudando ele, já vira equipe, tá? E aí, pra isso, você precisa ser tecnóloga, tá certo? Bora lá. Técnico em estética pode fazer botox? Não, nem o técnico e nem o tecnólogo, tá? Porque, como eu falei pra vocês, botox sim se caracteriza como invasivo e a gente não pode fazer porque ele também é registrado como medicamento, beleza? Mais perguntas. O povo mandou pergunta à vontade, viu, gente? Embelezamento e imagem pessoal entra na estética também ou não? Isso é uma pergunta muito boa, gente. Vamos lá. Embelezamento e imagem pessoal faz parte da estética.
mas estética não faz parte de embelezamento e imagem pessoal, tá? Como é que isso funciona? A estética ela é uma área maior, ela é uma área abrangente. Então, quando vocês estão na universidade, né, de estética, vocês vão ter disciplinas, por exemplo, relacionadas com embelezamento dos anexos cutâneos. Então, vocês vão aprender, por exemplo, depilação, design de sobrancelha, tem disciplina de maquiagem, tem disciplina de terapia capilar, visagismo e assim por diante. Então, tá abrangido dentro. Claro, além do que as pessoas, né, gostam mais, que é estética facial, corporal, né? Então, tudo isso tá englobado. Mas o que acontece? Lembra que eu falei do CBO, né? O nosso CBO, na Classificação Brasileira de Ocupações, ele engloba tudo isso. Porém, o CBO do embelezamento, né, não engloba nada disso. Então, a faculdade também que fez... Tem várias faculdades de embelezamento e imagem pessoal, e muita gente entra na faculdade de embelezamento achando que é estética, e não é estética, tá? Então, o pessoal que trabalha com embelezamento, por exemplo, não pode realizar procedimentos estéticos, não pode trabalhar com eletroterapia. Então, é um caso, por exemplo, a ser considerado. Aqui mesmo, na minha cidade, aconteceu na faculdade que eu ensino, uma faculdade que estava vendendo curso de embelezamento, né? Os estudantes não tinham a percepção real de que eles não estavam fazendo estética, e quando eles souberam disso, né, que foi logo quando houve a regulamentação da profissão. Então, o que aconteceu? Gente, se mudou uma turma inteira dessa faculdade, que acho que só tinha formado a primeira turma. Eles vieram em bloco para a faculdade que eu trabalho. Então, esse pessoal quase todo encheu uma sala lá, né? Foram mais de 20 pessoas que vieram e encheram a sala. E foi muito interessante isso, tá? Então, embelezamento e imagem pessoal entra na estética, mas a estética não entra em embelezamento e imagem pessoal, beleza? Gente, bem-vindo todo mundo que tá entrando, tá? Porque como eu tô aqui respondendo... Obrigada, viu, Mari? Obrigada. Estamos aqui para trabalhar, tá, gente? Eu e Mari, a gente tá aqui tentando, né, ver o que a gente faz aqui na Bahia para fortalecer a categoria, né? Estamos buscando pessoas para se unir pra gente fortalecer, para que esse conselho saia finalmente. Não, gente? A gente precisa muito dele. Quem é micropigmentadora com a regulamentação precisa ter técnico ou graduação? Então, ainda não, tá? Ainda não. Não tem nada assim definido com respeito à micropigmentação, apesar de ser uma área que está dentro da estética, né? Mas eu creio que deve surgir algo em breve, porque como é um pérfuro cortante, né? E o pessoal, inclusive, está utilizando técnicas avançadas de micropigmentação aí, que estão, inclusive, gerando polêmica, como o BB Glow, né? Etc. E tatuadores também fazendo, disfarce em estria. Eu creio que assim que o conselho for formado, vai ter alguma coisa específica para essa área, porque exige muitos cuidados, né, de biossegurança, é pérfuro cortante, e assim, no meu entendimento, né, não deveria ser qualquer pessoa que deveria estar fazendo. Tanto que a gente vê diversos erros aí, de sobrancelhas, né, de camuflagem mal feita, enfim, coisas que acabam afetando a imagem da pessoa e algo definitivo, né? Então pode estragar mesmo, né? Principalmente o que é feito no rosto, pode estragar o rosto de alguém e a pessoa ficar com aquela marca ali por um bom tempo ou pro resto da vida. Isso se ela não tiver, principalmente para quem não tem aquela capacidade financeira, talvez, de pagar por uma despigmentação. E nem sempre a despigmentação resolve tudo, né? Então é complicado. Obrigada, viu, Grazi? Também eu tento passar o melhor para vocês, né? Eu tento levar como diz, as minhas aulas para todo mundo, mas a gente, né, tá tentando aí fazer com que os bons hábitos de estética, né, sejam difundidos. Então, bora lá. Alguém perguntou que pós-graduação indico para quem deseja lecionar. Então, para quem quer lecionar, isso para quem acaba a graduação, isso compete ao tecnólogo em estética, né? Inclusive, as atividades de ensino, né, elas ficam reservadas às pessoas que são tecnólogas, tá, gente? Depois da regulamentação. Então, se você quiser ensinar na universidade, emitir, né, cursos válidos, que seu curso tenha mesmo valor, você vai ter que ser graduado. Mas para ensinar em universidade, você precisa ter pelo menos uma pós-graduação.
E a pós-graduação tem que ser de docência, né? A princípio em docência no ensino superior. Então, você pode fazer uma de docência e vocês podem fazer quantas outras vocês quiserem, né? Porque pós-graduação, gente, não quer demais. Eu que o diga. Eu tô na quarta já, né? Enfim. Até que tamanho de agulha do dermaroller podemos usar no corporal? Gente, isso é polêmico, tá? O que acontece? Depende do que, para o que você quer fazer, né? Até antes da regulamentação, se preconizava que o esteticista só podia trabalhar com agulhas até 0,5, tá? Depois da regulamentação, isso meio que caiu por terra, né? A gente já falei para vocês aqui que microagulhamento não é invasivo, etc. Porém, né, vocês têm que ter consciência de uma coisa, que quanto maior o tamanho da agulha, né, maior o trauma, né, maior o canal que você abre e também maior o risco de intercorrências, né, que podem não se resumem apenas a, por exemplo, contaminação. Então, a pessoa pode ter uma série de intercorrências decorrentes e a questão é, você tem a estrutura necessária para lidar com as intercorrências, por exemplo, decorrentes de um dermaroller de 3, né? Que é um dermaroller que hoje em dia só quem utiliza mais é médico. Então, não tem. A maioria de nós não tem, gente, sendo muito sincera, tá? E aí, como a gente não tem talvez essa capacidade de lidar com esse tipo de intercorrência, eu, por exemplo, não indico. O que eu percebo? Que a maioria, uma coisa assim de percepção própria, de, como é que eu diria? De experiência mesmo na profissão. A gente, para tratar a maioria dos problemas que a gente necessita, por exemplo, o que aparece mais para você tratar com microagulhamento, né? Aparece cicatriz de acne, aparece melasma, talvez estrias, né? Rugas, flacidez. Gente, para isso tudo, se vocês forem estudar a respeito do microagulhamento, tudo isso aí você consegue resolver com agulhas de até 1,5, tá? Então, é totalmente, talvez, desnecessário que você utilize agulhas maiores que 1,5 para tratar esse tipo de problema, tá? Inclusive, até cicatrizes de acne, você trata muito bem com agulhas de 1,5. Por quê? Você tá ali estimulando, claro, né? Tem o estímulo que o trauma da agulha faz para formar um novo colágeno, mas assim, o principal objetivo de um microagulhamento é o drug delivery, né? Então, quando você faz drug delivery, você trabalha, né, com um bom cosmético, né, um ativo. Lembra sempre que eles têm que ser sérums ou gel, tá, gente, de preferência. Então, quando você faz isso, você consegue bons resultados. E se você conseguir aliar, né, a outras coisas que você tenha, como, por exemplo, dermocosméticos, outros tipos de aparelhos que você tenha, pode ser associado com radiofrequência. Eu, Jussiara, associo com alta frequência. Claro que não no mesmo dia, tá? Mas, por exemplo, entre uma sessão e outra do microagulhamento, eu trabalho essa pele. Eu trabalho, inclusive, a pele antes do microagulhamento, tá? Oi, Alan. Oi, que bom que você tá me assistindo. Então, assim, gente, voltando aqui ao assunto. Então, não existe um tamanho de agulha, né, que você possa trabalhar, mas assim, eu te digo com certeza que você não precisa de mais do que 1,5 para fazer um bom tratamento, tá certo? Podem utilizar agulhas nesse sentido, que vai ficar muito legal o seu tratamento. Alguém fez uma pergunta bem legal, que eu deixei passar aqui, acho que foi a Ana Cris. Quem está iniciando na estética e trabalha em casa, né? Teremos que fazer o que quanto ao conselho? Então, Ana, assim, não é uma questão só de conselho, tá? A Anvisa, né, a Vigilância Sanitária, se você trabalha em casa, o ideal é que você, você separe o seu espacinho lá, que ele seja, você consiga uma forma de isolar ele da sua casa, tá? Isso é mais uma exigência da Anvisa do que do conselho em si. Por enquanto a gente não tem conselho, então não tem como te falar o que o conselho vai falar sobre essa questão. Mas as normas da Anvisa
é que você, teoricamente, você não poderia atender dentro de casa, tá? Então você tem que arranjar uma forma de isolar, digamos que você tem um quarto na sua casa que você isole, tá? Você fecha esse quarto e que você coloque uma entrada separada, tá? Não precisa ser num local separado, mas que você abra uma outra entrada para os seus clientes terem uma entrada independente, tá bom? As normas da Anvisa são essas aí, pelo menos nesse sentido, tá? Mas se você trabalha tudo direitinho, com biossegurança, tudo isso já te ajuda muito, tá bom? Aí vem cosméticos para quem tá começando a atender, acho que foi a Thaís, eu acho que eu respondi ela inclusive aqui na live também, tá? Falei de marcas. Se você gosta, as marcas, né? São marcas mais caras, mas são boas. Eu citei Ádicos, citei Cosmobeauty, citei Meso, Bonavita, né? São marcas tradicionais. Tem a Dermacorpore e a Ortofil, que são ortomoleculares. A gente tem também a Flare, Lacma, Tulipia, Ecos Cosméticos, tá? Que são marcas um pouco mais baratas, mas que também tem uma boa qualidade, beleza? Aí depende do seu preço, né? De quanto você quer ganhar, depende do seu público, de onde você atende. Isso tudo influencia na marca de cosmético que você vai trabalhar, tá bom? Aí vem aqui, ó, a coleguinha perguntou, podemos aplicar laser? Gente, podemos, né? Principalmente os lasers de baixa potência. Se não forem lasers ablativos, nós podemos aplicar sim, tá? Inclusive é muito bom para o tratamento de pele, é muito bom se você quiser trabalhar com ele para o tratamento, né, capilar. Então o laser de baixa potência é maravilhoso, tá certo? Ana, eu não sei se eles vão restringir os atendimentos, tá? Então é meio difícil a gente conseguir, né, saber antes da formação. Só vamos ter a certeza depois que estiver formado. Aí depois que estiver formado, aí sim vão aparecer, né, as prerrogativas, tudo direitinho. Mas por enquanto a gente não tem como adivinhar, tá bom? Aí vem o que eu acho do tratamento BB Clean, aquele tipo de microagulhamento com pigmento. Então, na verdade é BB Glow, viu, gente? Eu não indico. Inclusive, nem as próprias associações de micropigmentação não estão indicando, tá? Eles contraindicam a técnica. Teoricamente, é uma técnica que mistura microagulhamento, né? Como você falou, pigmento. Então, por que não se indica? As pessoas não estão indicando. Porque não se tem estudos a respeito de, por exemplo, como o pigmento vai se comportar com o tempo, tá? Então, qual é a tendência? A tendência, todo pigmento na pele, ele tende à oxidação. Então, você pode ver, por exemplo, uma tatuagem. Quem tiver tatuagem aí pode comprovar o que eu falo. Ou mesmo uma micropigmentação. Quem faz tatuagem ou micropigmentação, com o tempo, ela vai precisar voltar, né, para fazer o que eles chamam de revisão, reacender, porque o pigmento ele oxida, tá? E aí ele perde a cor. Agora imagine que você, né, fez isso na cara inteira, né, que é o que a pessoa tá fazendo. Quem já viu o vídeo da técnica vê que eles fazem mesmo no rosto inteiro. Então pode haver uma mudança, né? É quase certo que haja realmente uma mudança no tom da pele com o tempo e ninguém sabe para que tom vai. Inclusive teve uma foto que a professora Mari Negrão, né, que é fisioterapeuta, ela publicou ontem, que ela inclusive teve que apagar porque o pessoal criticou muito, né? Não sei por que criticar, porque ela falou só a verdade. Então, ela publicou uma foto, né, de, por exemplo, Tammy Gretchen, e Tammy Gretchen, né, ela fez na olheira, né? E aí, o que aconteceu? Ficou na cara que o pigmento começou a oxidar e que já deu uma diferença de cor e ficou assim meio esquisita a coisa, né? Então, só mostrando que com o tempo, né, o pigmento ele vai alterar a cor. Então, você não necessariamente, não é uma técnica assim que haja indicação. Então, eu acho muito esquisito, né, as pessoas fazerem isso no rosto todo, né? Eu acho que ninguém indica, viu? Nicleud, ninguém indica.
nenhum profissional que estude, que entenda um mínimo assim de estética, né, de pigmento, ele tá indicando a técnica. Todo mundo que... Eu vou falar uma coisa aqui. Todo mundo que tem juízo não indica a técnica. Coisa normal, tá, gente? Todo mundo que tem juízo, ninguém indica. Beleza? Deixa eu ver aqui mais pergunta. Gente, acabaram as perguntas, né? Aqui, Ana Cris. Ana Cris fez uma. Agulhas acima de 2 precisam de anestesia, por isso somente médicos podem utilizar, não é isso? O esteticista até 1,5. Então, gente, ó, vamos lá. Precisa sim, né, de anestésico, né? A gente não tem permissão para trabalhar com, como eu falei, com medicamentos, e anestésico é medicamento. Então, eu, por exemplo, eu não indico você fazer isso. Se o seu cliente for aquela pessoa assim que aguenta a dor, né? Mas assim, a gente, como eu falei, depois da regulamentação não tem mais uma lei que diga que a gente não pode trabalhar com números, com agulha de 1,5, 2, 3, né? Porque é um pérfuro cortante, não é um invasivo. Então, apesar de estar na nossa competência, a gente tem que ver se a gente, como eu falei, você pode lidar com as intercorrências decorrentes de uma agulha desse tamanho, né, do trauma que ela causa. Se a pessoa tiver uma hemofilia, um sangramento, porque a partir desses tamanhos aí, né, dependendo da sua técnica, vai sangrar, tá? Então, talvez a gente não tenha todos os recursos necessários. E, como falou, a gente não pode trabalhar com medicamento. Então, como eu falei, rollers menores resolvem bem tudo que a gente precisa trabalhar dentro da estética. A gente não precisa, né, dessas agulhas enormes, né, para poder atingir bons resultados. Eu creio até que com agulhas menores, traumas menores e uma inflamação menor, tá? Uma coisa que se caracterizou aí no microagulhamento, que é mentira, gente, é mentira, é que precisa sangrar horrores, que precisa haver uma super inflamação, a cara ficar inchada, rosada, vermelha. Não precisa, isso é agressão, isso não é microagulhamento, tá? Eu sou totalmente contra a estética muito agressiva. Tinha uma professora aqui online na estante, que era a Lu Silva Luz, que ela fala muito disso. E hoje em dia, todo mundo que tem juízo já sabe, né? Inclusive estudos comprovam que o microagulhamento não precisa ser tão traumático para ter, né, realmente uma eficácia. Gente, essa questão da esfoliação com dermaplaning, assim, eu nunca vi nenhum artigo a respeito, tá? Eu preciso realmente até me inteirar desse assunto. Então eu não tenho ainda como tecer uma opinião a respeito, mas eu acho um pouco desnecessário, né? Eu acho que tá meio modinha, né? Não vou falar da questão científica, porque eu ainda não pesquisei a respeito de se tem artigos ou não a respeito dele. Mas tem muita moda. E assim, tudo que é novidade, esteticista adora novidade, cliente adora novidade, a gente não pode ouvir a palavra novidade. Mas assim, a gente tem tantos recursos bons aí, né? A gente tem peeling de cristal, peeling de diamante, né? A própria esfoliação mesmo, física, né? Que resolve bem, dá pra dar uma renovada na pele. Então, eu não acho assim uma coisa necessária. A gente tá ali raspando a pele com bisturi. Jussiara, né, por exemplo, pra mim, eu não acho interessante. Agora, se você gosta, né, quer aprender, eu acho que é um problema de cada um. Enfim. Então, meninas, deixa eu ver quem foi que me perguntou alguma coisa aqui. Não, foi só o dermaplaning mesmo, tá? Então, se quiserem mandar mais alguma pergunta, eu ainda tenho alguns minutinhos que eu vou voltar a trabalhar, tá? Eu trabalho, gente. Eu trabalho de dia, eu atendo, eu tô aqui no meu horário de almoço, tá? Por isso que eu digo que minha vida é muito corrida, é muito louco o negócio. Porque eu atendo pela manhã e à tarde, tá? Normal, que nem vocês. E à noite, 3 dias na semana eu dou aula, né? E ainda tô preparando a Masterclass. Quem não se inscreveu, pode se inscrever, tá? O link tá na bio do meu Instagram. Eu vou fazer uma Masterclass sobre clareamento natural, seguro, de virilha e axila, tá? Então, se você é esteticista, se você é depiladora, você quer ter um diferencial no seu espaço, né? Quer trabalhar com algo que é muito legal e que as pessoas procuram, acredite, gente, tem muita gente aí com virilha e axila escura querendo melhorar, querendo poder botar o sovaco pra cima, né? Ou então um biquíni na praia, sem ficar
assim, chateado, sem ficar, né, constrangido. Então, é algo que vende muito. Então, quem tiver interesse, pode ir lá na bio do meu Instagram, tá? E se inscrever na Masterclass, que vai ser dia 16 de maio. E estou aqui preparando esse curso com muito carinho para vocês, tá? Está me consumindo também, creio em Deus. Creio em Deus. Até lá, já vai estar tudo prontinho, tudo bonitinho. Mas vocês podem ir se inscrevendo, que vocês vão gostar muito. Vou dar uma aula ao vivo, tá? A primeira aula vai ser ao vivo. E aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Vou deixar gravada, Rosângela, tá? Kátia, vai ser ao vivo no... vocês vão receber o link para a aula no e-mail de vocês. Mas você tem que se inscrever, tá? Então vai lá na bio do meu Instagram, clica lá no link que tem lá, tá? Tá lá, Linktree, Josiara Alves, clica lá. E aí você vai ver lá, né? Inscrição para Masterclass online. Então você vai fazer a inscrição, vai botar o seu melhor e-mail. Gente, cuidado na hora de botar os e-mails, porque assim, tem muito e-mail voltando, as pessoas tendo dificuldade por 2 motivos. Às vezes a pessoa bota, né, o e-mail, e o e-mail às vezes vai direto para a caixa de spam ou lixeira eletrônica, e às vezes a pessoa não olha a lixeira, não olha o spam, ou às vezes a pessoa tem erro na digitação do e-mail. Isso acontece principalmente com o celular, tá? O que é que acontece com o celular? Às vezes quando você está digitando, né, o nosso corretor, automaticamente, a primeira letra ele já coloca maiúscula. E geralmente os e-mails, né, eles não têm letra maiúscula. E aí o pessoal faz isso, e aí quando o sistema, porque é um sistema de envio automático, né, eu não envio manualmente. Você se inscreve lá, já tem um sistema que envia automaticamente para você o link. E aí o que acontece? O sistema manda o link e o e-mail volta, porque o e-mail não bate, tá? Por causa de uma letrinha maiúscula às vezes. Então, tomem cuidado na hora que vocês forem preencher o e-mail, tá? E também olhem, assim, se não chegar pra você lá, demorou assim umas 3 horas de relógio, não chegou, olha a tua caixa de spam ou lixo eletrônico que provavelmente vai estar lá, viu? Meninas, eu agradeço muito, tá? Como dizer, a audiência de vocês, né? Não sou apresentadora, mas tenho audiência. Agradeço muito a audiência de vocês por aqui. E assim, pretendo fazer mais lives, tá? À medida que... só basta ter tempo. Mas assim, sempre que tiver um tempinho, eu vou aparecer aqui para dar uma palavrinha com vocês. E sempre perguntar também, né, o que vocês querem saber. É muito bom responder as perguntas de vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Brigadão por tudo. Tchau, tchau.